Olá pessoal, aqui é Cristiano Rolim, estou trazendo para vocês esse vídeo para explicar um pouquinho como é que foi minha trajetória profissional nesses últimos 20 anos de carreira. E essa história profissional ela começa justamente nesse ambiente aqui, estamos na Aratu Yacht Club, aqui pertinho de Salvador, e meu pai teve barco aqui durante mais de 20 anos e foi aqui que começou o meu sonho de infância de dar uma volta ao mundo. E esse sonho de infância ele serviu para mim como uma referência, né, durante toda a minha carreira, que era aquele grande objetivo que eu queria alcançar. Eu queria juntar dinheiro para um dia poder comprar um barco e dar uma volta ao mundo navegando no meu próprio veleiro. E comecei logo, essa ideia começou comigo, eu tinha uns 13 anos de idade mais ou menos, ainda ficava só para mim, pensando assim, eu quero fazer isso, eu não falava para ninguém aos 13 anos de idade que eu queria dar uma volta ao mundo, que eu já achava que eu era maluco desde aquela época, então eu tive que esperar um pouquinho mais para poder começar a falar isso. Mas eu com esse desejo, eu falei assim, pô, se eu quero dar uma volta ao mundo no meu próprio barco, primeiro eu tenho que ter grana para ter o meu próprio barco. Meu pai fazia questão de dizer que o barco era dele, que se eu quisesse ter um, eu tinha que comprar com o meu próprio dinheiro. E aí eu comecei a ter essa ideia de falar, pô, então como é que eu vou juntar grana? E comecei a fazer empreendedorismo, né? Ou seja, naquela época eu não chamava essa palavra ainda, mas como falava na época, eu decidi abrir o meu próprio negócio. E aí comecei com oficina de prancha, e aí já aprendi que a galera, né, nessa idade, 13, 14 anos, ninguém tem dinheiro para nada, então a galera botava a prancha para consertar e depois tirava a prancha e não pagava. Então depois quando eu tinha que pegar o dinheiro para comprar mais produto, não tinha produto. Aí um pouquinho mais para frente eu decidi que eu queria abrir, essa ideia foi a melhor de todas, eu queria abrir uma franquia de frango. Eu queria vender frango assado na rótula de Salvador. Eu tinha pego essa ideia lá em Aracaju, é muito tradicional, o pessoal no caminho das praias ali para nessas barraquinhas e aí compra o franguinho dele assado com farofa, vinagrete e tal, e come na praia. E eu achei aquela ideia fantástica, né? Mas não podia, em Salvador ainda não tinha um lugar estabelecido para isso. E aí um amigo meu teve a ideia fantástica da gente colocar uma churrasqueira de mais ou menos 5 metros de altura na cabine daquela parte do fundo. Ele tinha um assaveiro, aquele carrinho que tem o fundo aberto, né? E aí a gente decidiu essa ideia fantástica de botar uma churrasqueira de 4 metros de altura amarrada ali no fundo e a gente parava na rótula, onde os carros passavam para ir para a praia. A gente ficou 3 finais de semana, vendemos um frango só para minha irmã, que depois me confessou que não teve coragem de comer o frango na praia, porque disse que ninguém comia frango na praia em Salvador e que ela não ia fazer pagar esse mico, né? E aí não deu certo, logicamente. Depois eu tentei de novo soldar essa churrasqueira no fundo da barraca, dessas barracas de fim de linha, também não deu certo. Aí depois decidi abrir uma empresa de propaganda em táxi, ou seja, fui tentando, foram 6, tive restaurante também, tive 2 restaurantes. E fui com essa ideia, né, de pô, eu preciso juntar grana, e essa ideia de dar a volta ao mundo, como eu falei para vocês inicialmente, era o que norteava todas as minhas decisões. Mas depois de 6 ou 7 tentativas empresariais, eu decidi que não era por ali. Depois de mais de 7 anos trabalhando, eu falei, não, eu vou ter que ir para a iniciativa privada mesmo, e decidi entrar em carreira tradicional, comecei a trabalhei no CIE, depois trabalhei na McDonald's, trabalhei na empresa de um tio meu de comunicação visual, e depois eu passei, né, e nesses 3 primeiros empregos foi aquela coisa, né, eu entrava, mas não era bem aquilo, a cultura não batia com a minha, não era a forma como eu pensava, eu não via projeção profissional. Quando eu falava assim, pô, se eu quero juntar grana, eu falava assim, pô, se eu for promovido de 2 em 2 anos, ganhando a grana que eu ganho, se aumentar, aí fui fazendo as projeções, eu falei, pô, esse emprego aqui não dá, esse aqui não dá, até quando eu entrei na Ambev. A Ambev é uma empresa muito agressiva de remuneração variável, então eu achei aquela coisa fantástica, eles realmente, as pessoas que têm um desempenho diferenciado, eles dão uma remuneração diferenciada, então tem o tema dos bônus, que chegam a pagar até 14 salários a mais, tinha a possibilidade também de você virar acionista, onde você ganhava um stock option, que chamava na época, que é um plano de participação, e eu fui, pô, essa empresa que eu quero, e aí me meti de cabeça, aí fui trainee, supervisor, gerente, fui subindo, cheguei até diretor, e aí aos 32 anos de idade eu decidi mudar novamente a minha carreira. Então comecei com essa ideia de carreira de empreendedor, depois fui carreira tradicional e por último eu decidi que eu queria ser velejador. E aí aos 32 anos eu saí da Ambev e comprei esse barco aqui que a gente está nele, o famoso Vagabond. Esse barco eu fiquei 7 anos morando nele, foram 4 anos navegando e consegui realizar esse grande sonho de dar uma volta ao mundo, que para mim é o que eu sempre falo, né, quando a gente fala de carreira, essa coisa de você ter um objetivo final. Quando eu passei toda a minha vida profissional, dos 13 anos até os 32, que é quando eu decidi dar um tempo e partir para essa nova carreira de velejador, foram assim, o objetivo era muito claro, eu sabia onde eu queria chegar, então tudo que eu fiz, todas as ações, decisões, o meu planejamento de carreira, ele tinha sempre esse objetivo em mente
E é isso que eu queria dizer para vocês. Eu acho que da minha história que eu posso contar para vocês é que quando você tem assim um sonho muito grande e aquilo te inspira na sua carreira, isso com certeza, cara, vai facilitar todo o seu sucesso profissional, porque você vai ter um rumo, você vai ter uma direção, provavelmente você vai mudar a sua estratégia, mudar a forma como você pensa, você vai tentar sempre melhorar como pessoa, porque você sabe que para alcançar um grande sonho desse, tem que melhorar como pessoa. E foi isso que eu aprendi durante todos esses 20 anos aí profissionais e queria, nesse canal do YouTube nosso que a gente está fazendo agora, justamente passar esses ensinamentos, esse aprendizado, muita coisa da volta ao mundo, foram 38 países e eu queria trazer para vocês essa experiência para a gente crescer junto, beleza? Se gostou desse vídeo, deixa aí o like, se inscreve no canal e vamos curtir essa aventura juntos.